Olá, boa noite a todos. Então vamos dar sequência aí nos nossos estudos e nós vamos terminar hoje esse primeiro módulo aí, né? Essa primeira apostila, conhecendo Freud, né? Conheça Freud, em que a gente conheceu um pouco mais sobre o trabalho de Freud, como que ele chegou a esse novo método de terapia que é a psicanálise. Lembrando que ele era médico, né? Ele não era psicanalista, porque não existia psicanalista, ele foi o primeiro. Então, e ele que desenrolou tudo isso, né? Com todas as teorias psicanalíticas que nós temos hoje. E a gente aqui estava vendo como que isso se deu, algumas das principais teorias, né? E esse último pedacinho aqui são alguns termos que a gente vai usar para o resto da nossa vida, né? E o que são esses termos, né? Então vamos lá, psique. A psique em grego significa alma. E ela, por favor, e ela se contrapõe ao corpo, que é soma, né? Só um minutinho. Pode pôr aqui mesmo. Põe aí. É, essa menina. Eu vou até virar aqui. Vou virar aqui que aí nós temos café aqui hoje. Cadê? A Larissa trouxe a cafeteira. A Larissa para fazer um café. Tem um bolinho lá do lado do Alisson lá. Então, tá vendo? Vocês ficam em casa aí, pedem essas coisas aqui. Então, gente, a psique, ela é a alma, né? Se opõe ao corpo. Originalmente, a alma, psicologicamente, o aparelho mental. Então, para os gregos, psique era a alma. Para nós, na psicanálise, é todo o aparato mental, com consciente, pré-consciente, inconsciente, os traumas, os pensamentos, os desejos, as angústias, as ansiedades, as fobias, tudo está dentro da psique. Normalmente oposto à soma, que é o corpo, ao soma, que é o corpo. Psiquiatria. Psiquiatria é um ramo da medicina que, diferente da psicanálise, cuida principalmente de sofrimentos mentais de origem física. Assim, muito do que a psicanálise vê como origem mental, os psiquiátricas veem como uma origem física e vice-versa. A psiquiatria, então, é um ramo da medicina. O sujeito vai se formar em médico, depois ele vai fazer uma especialização em psiquiatria. O que cuida da psiquiatria? Dos transtornos mentais em decorrência de uma desordem funcional do cérebro. O cérebro passa a trabalhar de uma forma desordenada. Então, o que acontece? A pessoa passa a ter comportamentos desordenados. Para nós aqui, né, para a origem, para o psiquiatra, eles não têm tanta oposição assim com a psicanálise. Né? Eles não se importam muito com isso, desde que ter resultado. O que eles não concordam muito são com com a origem das doenças, né? A etiologia da doença, que é o quê? Vamos pegar um exemplo? O borderline. Para nós, o borderline vem de na psicanálise, o borderline vem em decorrência de uma
ferida narcísica. Algo aconteceu numa fase desse indivíduo que criou um trauma e exclusivamente o borderline, o trauma é o abandono. Existe outra causa para o border? Não. Para nós, na psicanálise, é o abandono. Em algum momento ele se sentiu ou realmente foi abandonado. Então, a gente vai ver isso mais para frente. Para a psiquiatria, não existe isso de ferida narcísica, não existe isso de trauma, não existe isso de abandono. Existe uma disfunção cerebral. Algumas enzimas, alguns neuroreceptores que não trabalham adequadamente, ou não produz serotonina, ou produz serotonina demais. Então, são alguns fatores assim que acabam desencadeando esse transtorno de personalidade borderline. Então, aí a gente vê. Mas trabalhamos em conjunto. Muitas vezes vocês vão pegar pacientes, vocês vão olhar e falar, opa, tem alguma coisa aqui. Nós, na psicanálise, não damos diagnóstico. Quem dá o diagnóstico é o psiquiatra. O psiquiatra vai transtorno disso, transtorno daquilo. É ele que vai ver isso. Muitas vezes a gente percebe que o paciente tem uma conduta diferenciada, né? Bom, o que eu preciso fazer? Eu suspeito que tenha traços de autista essa pessoa. Vou encaminhar. Suspeito que tenha traços de uma bipolaridade. Eu vou encaminhar para o psiquiatra. Por quê? O psiquiatra que vai definir o transtorno, vai diagnosticar e vai passar o remédio adequado. Precisa? Precisa. Muitas vezes precisa. Né? E tem um perfil esquizofrênico. Vai ter que tomar medicação. Qual é a função, então, nossa, se o paciente já está tomando a medicação? Para que serve o psicanalista, então? Para nós, o que interessa é o sujeito atrás do diagnóstico. Porque o diagnóstico, muitas vezes, rotula. É bipolar, é borderline, é esquizofrênico, é narcisista. Mas existe um sujeito por trás daquilo. O que levou aquele sujeito a desenvolver aquilo? Como o sujeito vai lidar com a própria doença? Como que ele vai interagir com as pessoas sendo portador daquela doença? Né? É a mesma coisa quando a gente fala assim, tá diabético, como é que fazer? Toma insulina. Tá, mas não é só tomar insulina. Aí você passa na equipe de enfermagem, a equipe de enfermagem chega e fala o seguinte, você precisa tomar água 30% do seu peso. Aí você tem 80 quilos, então é 2 litros, no mínimo 2 litros e 400 de água por dia. Você precisa cuidar da sua alimentação, você vai comer isso, ou você vai passar numa nutricionista para ela fazer uma dieta balanceada, papapá. Você não vai poder cuidado com o que você corta, com isso, com aquilo, com aquilo outro, manter as unhas do pé muito bem cortadas para não encravar, para não dar frieira, porque se der pode dar gangrena, parará, 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 parará. Todos esses outros cuidados é a enfermagem que faz. É a mesma coisa nós aqui na psiquiatria. Todos os outros cuidados, na psicanálise, todos os outros cuidados é a gente que vai fazer. É a gente que vai ver como que essa pessoa está se sentindo. É nós que vamos chegar até a raiz desse trauma que desencadeou tudo isso. E a gente chega, viu, gente? Por mais que o psiquiatra pense, não, é porque aí os neuroreceptores estão fechados, produz pouco isso, pouco aquilo, tem que tomar essa medicação que vai... Beleza. Mas a gente vai lá e acha o BOzinho. Né? Vamos trazer, vamos colocar em cima da mesa, vamos resolver isso.
Então, essa é a diferença entre psicanalista e psiquiatra. Vamos para o recalcamento. O recalcamento é um mecanismo de defesa. Ô, gente, se quiser pegar café, pega, porque tá cheirando aqui. Não, já pega aí para nós, Larissa. Vamos tomar um café aí, mas não, tá doido. O recalcamento é um mecanismo de defesa cuja ajuda são ligados a impulsos ou representações no inconsciente. Uma operação psíquica baseada ao conflito entre o princípio do prazer e o princípio da realidade. Então, o que é o recalcamento? Boa noite, Eliette. Boa noite, Cíntia. Nós estamos aí na página 172, tá? Recalcamento. Boa noite. Boa noite. O recalcamento, então, ele vem de um impulso que vem para a consciência, ou esse impulso pode ser um desejo, pode ser uma lembrança, algo que vai me incomodar a consciência, algo que vai me incomodar o meu ego, algo que vai me desajustar. E não pode estar aqui na consciência. O que faz, então? Recalca, esconde, manda para baixo. E ele está muito ligado ao princípio do prazer e o princípio da realidade. Que é o princípio do prazer? Eu tudo quero, eu tudo posso. Qual é o princípio da realidade? Nem tudo eu posso. Né? Vamos lá ao exemplo da vizinha. Quero sair com a vizinha. Não pode. Ela é casada, você é casado. Nem pode aparecer na sua consciência, você é louco? Vai que você fala isso dormindo, você comete um ato falho, fala isso perto da sua esposa, ó, o BO aí. Né? Apaga, não deixa ele pensar isso não. Os mecanismos de defesa, não, recalca isso. E vai lá para o inconsciente. Então, o princípio do prazer e o princípio da realidade. Impulsos, lembranças e ideias desagradáveis permanecem ativas também no inconsciente. Produzem sintomas sob determinadas circunstâncias, mas também sonhos normais. Então, sobre alguma circunstância ou outra, isso que foi recalcado... obrigado. Isso que foi recalcado... Tá bom. Isso que foi recalcado vai fazer uma força para sair. E a gente sabe que esse material recalcado muitas vezes sai no sonho. Né? Porque basicamente ali, ele está recalcado. Imagine, gente, o recalcamento, uma mola, que vocês vão apertando, vão apertando, vão apertando. Tá, ela achatou, mas ela está fazendo força para expandir. E em determinada circunstância ela expande. E aí tem que estar todos os mecanismos de defesa ali em alerta, da psique em alerta, para segurar essa força e mandá-la de volta. Quando eu começo a fazer isso, faz força, volta, 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 eu desenvolvo uma neurose. Exatamente isso. Aquele mesmo conteúdo que vai recalcado e faz força para voltar, e fica essa briga, isso gera uma neurose. Muito obrigado, você já pode casar, tá muito bom. Se vocês quiserem, pode pegar aí. Então, e muitas vezes essa mola ela consegue desviar um pouquinho, né? Ela vai para o lado ali e ela sai no ato falho, né?
ela sai através dos sonhos. O Freud falava que se a boca não fala, o que a boca não fala, até a ponta do dedo mostra. Então, porque isso é o tamanho da força do conteúdo recalcado. Quando isso desvia um pouquinho, às vezes sai pelo sonho, né? Que a gente vai ver todo o material do sonho, como ele funciona e tudo. O desenvolvimento do ego se baseia no recalcamento. Por quê? O desenvolvimento do ego... Oh, obrigado, pode deixar. O desenvolvimento do ego, num primeiro momento, gente, o ego nasce para atender ao id. Depois o ego começa a entender o princípio do prazer e da realidade, até que ele ganha um respaldo do superego lá depois da fase fálica. Então, o ego está ali mais para ver o que pode e o que não pode, né? Para retardar, às vezes, ali o desejo do id, aquilo que está recalcado, né? Atenuar a tensão dessa mola. Olha, você quer comer chocolate agora não pode, agora é hora de almoçar. Mas e depois do almoço? Pode? Pode. Então relaxa essa tensão, né? Então o ego está ali para fazer isso. Depois ele ganha um reforço, que é o superego. Regressão, que também é um mecanismo de defesa. Nós vamos ver todos, tá? Um resultado da fixação, uma recaída no modo de expressão e comportamento que pertencem ao estágio anterior do desenvolvimento do ego. É também um mecanismo de defesa com cuja ajuda do indivíduo evita a angústia, recorrendo ao modelo infantil de comportamento. Então, na pandemia, a gente viu muito isso, principalmente os jovens. O que a gente viu na pandemia? Jovens indo quando puderam sair, né? Sair de pijama no shopping, dormindo com ursinhos de pelúcia. Alguns voltaram a usar chupeta. Não, mas é legal, é moda. Mentira. Aquilo foi uma regressão. Por quê? A gente passou por isso, mas a gente não tem noção da gravidade que foi a pandemia. Com tudo aquilo que a gente viu, ainda a gente não tinha noção do risco que a gente estava correndo. A gente via morrer, gente, 2.000, 3.000 pessoas por dia. Mas hoje só morreu 2.500 por dia. Era isso que a gente falava, só. Se naturalizou um absurdo, né? E para nós que já estávamos um pouquinho mais velho, eu trabalhava no laboratório nessa época e eu peguei a Covid quando não tinha nem vacina ainda. A gente não sabia. Cheguei em casa, avisei o pessoal, fui pro quarto, fiquei lá, mandei todas as minhas senhas, tudo, os BO que tinha nos bancos, as contas, o seguro, mandei tudo. Falei, olha, tá aqui, porque a gente não sabia, realmente eu não sabia. Eu entrei naquele quarto, falei, daqui ou eu saio vivo ou eu saio morto. Porque só tinha essas duas opções. Não tinha nada o que se pudesse fazer. Embora eu já tinha visto alguns estudos sobre o corticoide, que o corticoide baixava, fazia uma redução em doses muito altas, né? Diminui seu sistema imunológico, e a BO todo da Covid era a reação exagerada do seu organismo, do seu sistema imunológico, em tentar combater a doença, que acabava inflamando tudo, né?
Eu já passei na farmácia, comprei umas doses Cavalar e tomei por conta própria. Falei, o máximo que vai acontecer aqui, eu vou morrer do outro, né? Falei, então vamos tentar. E foi. Talvez tenha dado certo. Mas a gente não sabia. Essa mesma questão que eu me perguntei, quando eu entrei dentro do quarto, tranquei a porta e falei assim, agora eu saio daqui, eu vivo morto. Os jovens tiveram. E eu com uma diferença, eu já era avô, já tinha curtido a minha vida. Agora vocês imaginam vocês em plena juventude, com todo o gás, com todo o ganho, né? Tendo que ficar trancado, isolado, e assim, será que a gente vai viver? Isso foi tão forte para essa galera que eles, num mecanismo de defesa, regrediram a um estado onde eles não tinham preocupação com nada, que é um estado infantil. Sabe quando você chega em casa e fala assim para a esposa, cadê bebê do papai? Vem deitar comigo, vem. Né? Vamos naná? Você tá sacudo, você tá o dia inteiro, você já tá estressado. Aí você se infantiliza, você retorna àquele estado, né? Eu tinha um amigo que chegava em casa e ele falava assim para a esposa, cadê meu tetê? Mas não era mamadeira, era o café com leite dele. Mas, porra, ele era PM, trocava tiro com bandido, trabalhava na rota. Chegava em casa e a gente zoava ele, falava assim, né? Nossa, na rota, dentro do carro da rota, todo machão. Chega em casa, cadê TT? Né? Mas é isso. Poxa, agora aqui eu não preciso ser soldado, aqui eu não... Ai, deixa eu voltar a ser criança. Naquele estado onde eu não tinha preocupação nenhuma. É isso. Então, a regressão, eu sempre vou regredir num ponto, geralmente num ponto infantil da minha vida, onde eu não tinha aquele tipo de preocupação, eu não passava por aquela situação de estresse. E foi justamente isso que aconteceu com essa molecada toda, que começaram a voltar a chupar chupeta, a usar pijaminha, pantufa, né? A molecada já começando a fazer barba já na cara e de pantufa no pé. Por quê? Era a idade que eles, mais infantil, que eles não passavam por esse problema. Não tinha que pensar nisso. Além de pensar, né? Porque o jovem já pensa, o que eu vou ser amanhã? A cobrança dos pais, vai estudar, vai fazer Enem, o que você vai fazer, o que você vai fazer da vida, qual vai ser a sua profissão, já tem todas essas cobranças dos pais, a cobrança da sociedade. Ainda veio a pandemia que, se não me engano, saiu até um nome para isso, acho que é Gringe, alguma coisa assim. Eles se intitulavam desse nome aí, Gringe, alguma coisa. Depois vocês dêem uma googada aí que vocês vão achar. Entretanto, não é uma defesa saudável, pois o indivíduo é forçado a reviver as suas angústias de um modo típico às etapas anteriores. Sumiu o problema? Não. A pandemia continuou existindo. E eu tinha que lidar com a pandemia agora como se eu tivesse 9 anos, não mais 15. Então, não é, a gente tem dentro dos mecanismos de defesa as defesas ditas saudáveis ou positivas e as defesas negativas. Na verdade, os mecanismos de defesa a gente sempre usa. E, em certo ponto, é necessário eu ter esse mecanismo de defesa para dar um tempo, para eu poder respirar, né? Para eu não absorver o impacto de cara. Mas, se eu começo a usar muito esses mecanismos de defesa, isso me enfraquece o ego. Porque eu estou sempre tampando o sol com a peneira. Eu nunca estou pronto para resolver o problema. Eu sempre estou disfarçando o problema, varrendo a sujeira por debaixo do tapete.
Nunca resolvo isso de vez. A repressão também é um mecanismo de defesa, mas de forma diferente. É um processo reprimido quando, através da ação de um outro processo, é desligado. Desse modo, o medo pode reprimir desejos sexuais. Normalmente atuam em instâncias repressivas, como instâncias repressivas, o ego e o superego. O processo reprimido é, em geral, um desejo do instinto. Pode-se tratar a repressão como um sintoma, né? Então, esse mecanismo, a repressão esse é um mecanismo mental inconsciente, onde esses impulsos indesejáveis, inaceitáveis para o consciente, são impedidos de vir à consciência. No recalcamento, parece muito com o recalcamento. No recalcamento, isso vem até ali, mas tem hora que faz força para voltar. Na repressão, ele é reprimido, o processo é desligado. Então, aquele conteúdo fica só reprimido ali, né? E não sai. É bom até num certo ponto, porque vai causar um sintoma. Que aqui, ó, pode-se tratar a repressão como um sintoma. Quando a gente esquece, então, por exemplo, eu não lembro da minha infância. Provavelmente. Sim, a Lorena está perguntando que não lembra muito da infância. Pode ser uma repressão? Pode. Né? Mas também tem uma outra coisa que na infância, a repressão ocorre quando a gente já está mais adulto, quando nós já temos assim a psique mais elaborada, mais formada, com mais cognição. A criança faz um outro processo por essa ausência de elaboração da psique, de avanço da psique, onde ela causa amnésia. É uma amnésia. Boa noite, Lucas. Nós estamos na página 172. Vamos pegar um exemplo aí, né? Uma criança, né, que ela foi picada por uma aranha. Mas ela não lembra de forma alguma que foi picada pela aranha. Embora ela tenha ficado hospitalizada e tudo, ela não lembra. Apagou. E ela não consegue, mas sabe que foi. Fiquei internado, tem uma mancha na pele, alguma coisa assim. Mas você lembra? Não, não lembro. Isso acontece geralmente em acidente. Quem já bateu o carro aí não lembra do momento. Você só lembra depois. Mas do ato em si, você não lembra. Parece que dá um vácuo. Mas os segundos ali some da história. Né? Você reprimiu aquele ato traumático. Mas você lembra, você sabe que você desceu do carro, que você viu e tudo. Mas o que aconteceu? Às vezes a gente até diz assim, mas o que aconteceu? Mas você não lembra do ato em si. Você vê, você vive, mas é apagado. É que fala que é um processo que é desligado, desliga mesmo. Você parece que não tem mais acesso àquilo. Resistente. É porque, na verdade, o recalcamento pode ser um desejo. Está ligado ao princípio do prazer. Né? Pode ser uma memória ruim? Pode. Mas na repressão, geralmente, o ato é traumático. O conteúdo reprimido é traumático. Então, é mais forte. Por exemplo, eu sofri um acidente, uma picada de aranha e não lembrar, ou eu querer sair com a vizinha. Né? Há de uma grande diferença nisso. A resistência.
Resistência também é um mecanismo de defesa, e esse é o que mais vocês vão encontrar em consultório. O paciente resiste à terapia. Ele vem, mas ele não entrega nada. Como assim? Vem, senta, fica quieto? Vem, senta, fica quieto às vezes. Você está estimulando, fazendo as perguntas, a pessoa, sim, não, é, uhum. E você tenta estabelecer a transferência, você vai, mas ele está resistente. Por quê? Ele sabe que ele vai ter que tocar em assunto em que vai ser desprazeroso, que não vai ser bom. Porque, gente, a análise alivia, dá um conforto, dá. Mas a gente sofre também, sofre. Quando que a gente sofre numa sessão de psicanálise? Quando eu deixei de sofrer lá atrás. E esse sofrimento tá aqui, ó, entalado, esse choro, engasgado. Ah, mas eu chorei lá atrás. Não chorou o suficiente. Tivesse colocado para fora, tivesse feito a total abreação, né? Tinha resolvido o problema. Então ainda tem muita coisa travada que você acha que você resolveu, você acha que você colocou para fora, mas não colocou, né? Então muitos pacientes resistem. Às vezes eles resistem a mais comum também é resistir a algum determinado assunto, né? Por exemplo, vamos falar do seu pai? Não quero falar sobre isso. Às vezes é na caruda assim mesmo. Ou às vezes, sim, então, mas aí ele desvia a conversa. E você tenta retornar num assunto pai e ele desvia novamente. Você fala, opa, tá resistindo. Então alguma coisa tem aí. Por que é que não consegue falar do pai? Por que não consegue falar da mãe? Não consegue falar do filho, do relacionamento? Não consegue falar da infância? Os mecanismos de defesa são excelentes nortes para nós. É um X no mapa, né? Você percebeu? Às vezes, gente, vocês vão ver que os mecanismos de defesa são quase muito ali iguais. Às vezes é difícil eu distinguir um do outro. Não importa se eu não conseguir distinguir ou se eu apontei um mecanismo de defesa errado. O importante é eu perceber que houve um mecanismo de defesa por parte do paciente. Por quê? Em determinado assunto. É o X no meu mapa. Opa, aqui tem coisa. Então eu marco. Resistiu ou regrediu ou recalcou um assunto pai, assunto mãe, assunto filho. Né? Tem um mecanismo que chama negação. O mecanismo de defesa chama negação. Aí você fala para o paciente algo e ele fala assim, não mais. Aí ele já usou 2 mecanismos de defesa, só nesse não mais. Ele usou primeiro a negação, que ele está negando tudo aquilo que você disse e tudo aquilo que ele está pensando, e mais, ele já vem com uma racionalização em cima, porque ele vai vir justificar a negativa. Então aí já usou 2, fala, nossa, que bom. Aí você marca lá, tal assunto, né? Você deixa, desenrola, ele ainda não está pronto, depois ele vai vir com o tempo, ele vai vindo, ele vai caminhando, e aí você vai estabelecendo essa transferência melhor, mais sólida, e aí ele consegue soltar, integrar, travei,
Tem que soltar o que você está querendo. Vamos lá. Resistência no andamento de um tratamento psicanalítico chama-se de resistência o que nas ações e palavras do analisando se opõe ao acesso ao seu inconsciente, né? Então é algo que ele não quer que mexa. Vai doer, vai ser desconfortável. Não toque aí. O sentimento de culpa, gente, ele não é um mecanismo de defesa, tá? Ele é uma ação do superego. E uma ação muito dura do superego. Especialmente o sentimento de culpa neurótico, que é o quê? A pessoa se sente culpada sempre. Tudo ela se sente culpada. Nada que ela faz tá certo. Vocês já ouviram a pessoa falar isso, né? Nada que eu faço dá certo, nada que eu faço tem resultado. E a pessoa se sente culpada por isso. Principalmente o sentimento de culpa neurótico é o que não pode ser esclarecido pelas efetivas lesões nas representações de valor inconscientes do indivíduo. Resultado de um conflito entre o superego e os sentimentos infantis, sexuais e agressivos. Quem tem esse comportamento infantil, sexualizado e agressivo? O id. Então, o sentimento de culpa é um confronto entre a ação do id e a repressão do superego. Ah, você quis chegar atrasado hoje no emprego, né? Porque estava chovendo, você falou, vou dormir mais 5 minutinhos. Olha aí, tá vendo? Olha, seu patrão tá de cara feia para você. É que você começa a se sentir culpado. Aí você começa a se cobrar. Às vezes o patrão nem tá nem aí com seus 5 minutos, ele tem 300 mil boletos para ele pagar e não tem dinheiro. Mas aí tá de cara feia porque eu cheguei atrasado 5 minutos. Né? Expressão de agressão contra si mesmo. Então o sentimento de culpa é uma autoagressão com base em julgamento moral pelo superego. Então, tudo aquilo que é moral, social, tudo aquilo que o superego aprendeu que é errado, ele vai trazer. E, gente, coloca uma coisa para vocês. Não existe erro. Como não existe erro? Eu fiz... mês passado, eu fui lá, pedi conta do emprego, fui para outra empresa, cheguei lá, fiquei um dia na empresa, mandaram embora, me demitiram, não passei na experiência. Como é que não existe erro? Mas peraí, você tinha consciência de que isso ia acontecer? Você tinha ciência de que você ia chegar lá, você ia ser mandado embora, você não ia passar na experiência? Ou você é esquizofrênico para você sair de casa e falar assim, hoje eu vou errar. Hoje eu vou chegar no meu trabalho e vou fazer tudo ao contrário. Ninguém faz isso. Então não existe erro. Para nós na psicanálise não existe erro. Existe o fruto de uma ação que não saiu da forma que eu esperava. E muitas vezes não sai da forma que eu espero porque não depende só de mim. Eu fui para outro emprego, cheguei lá, dependeu do quê? Do supervisor que olhou para minha cara e falou assim, não gostei da cara dele. Eu já fui mandado embora de um trabalho porque o supervisor achou que eu era metido. Achou que eu era metido. Sim. Né? Não sei de onde ele tirou isso. Né? Cara de metido. Então,
tem erro nisso? Não. Ah, nossa, olha, mas quando eu tinha 20 anos, eu peguei o carro, bebi, saí, corri, fui por tirar um racha, atropelei, matei 5 pessoas no atropelamento. Peraí, você saiu com intenção de matar esses 5 pessoas? Não. Você saiu com intenção do quê? Se divertir. Mas de aventura perigosa? Irresponsável? Sim. Mas você saiu com a intenção de matar essas pessoas? Se não, se você falar para mim, não, eu saí com a intenção, então você é um condutopata? Você tem algum transtorno? Mesmo assim, não seria um erro, seria um efeito do transtorno que você sofre. Então, muitas vezes a gente acha que errou na vida, a gente tem que olhar e perceber que não existe erro. A gente não sai de casa para errar. A gente não toma decisões para errar. Não depende só de mim das coisas dar certo na minha vida. O que acontece é que às vezes eu tomo determinadas decisões porque eu com 20 anos, o que eu queria? Curtir. Queria beber. Queria ter altas aventuras. Porque minha cabeça era só de 20 anos. Eu tenho uma cabeça de 50. Vou fazer isso? Não. Quem aí aos 25 não chegou dia 31 de dezembro, 5 horas da tarde, vamos para Ubatuba? Vamos. Enche o carro de gente, vai e passa na estrada meia-noite, porque não vai conseguir chegar em Ubatuba para ver os fogos. Mas vai. Agora com 50, vê se faz isso. Não, vamos para Ubatuba? Não vou em temporada. Só vou fora de temporada. Bate e volta? Nem a pau. Se não for para me descer, ficar 3 dias lá, eu não vou. Subir e descer serra no mesmo dia? Não. Vou de manhã e volto de madrugada para não pegar trânsito. Muda, a cabeça muda. O amadurecimento chega. Então não existe erro. E quando você explica isso para o paciente, não existe erro, que determinada coisa que ele acha que ele foi errado e que ele está se culpando, muitas vezes não dependia só dele, que ele era imaturo para tomar outro tipo de decisão. E a decisão que ele tomou foi esperando sair algo diferente, porém, não deu. Né? É aquela historinha. Quem casa pensando em se separar? Ninguém. Mas no decorrer da vida a dois, o negócio não dá certo. Você chega no box para tomar banho e tem a calcinha pendurada lá. Você fala, ai, meu Deus do céu. Né? Aí ela chega no quarto, tá a sua botina da fábrica, aquela meia chulesenta, empesteando o quarto. E aí vai, e por aí vai, essas coisinhas vai indo, vai indo, vai indo, vai minando os relacionamentos. Né? E eu falo que nós somos muito mimados com relação, porque queremos o papai ou queremos a mamãe, né? Buscamos o papai e a mamãe no outro. Queremos o mimo do outro. O outro também quer mimo meu. E aí a gente não tolera essas pequenas coisas, essas coisinhas banais que a gente vai trazendo, colocando dentro da sacola do relacionamento e vai deteriorando o relacionamento a dois. E tem a calcinha lá. Você nunca viu a calcinha dela na vida. Né? E que tem lá a coisa, a meia com chulé? Lá. Né?
Então, vai, abre a janela, tira, põe pra lá. Aliás, eu tô tomando banho no banheiro lá, que eu vou ter que tirar a calcinha do registro para abrir o registro. Você não pode tirar minha bota de lá? Né? Então são coisinhas que vão minando o relacionamento, e aí você fala assim, meu casamento foi um erro. Mentira, não foi. Não saiu do jeito que você esperava. Você casou esperando um resultado, lá na frente deu outro. Tá tudo bem também. Não dá? Não dá. É insuportável a cueca, a calcinha, a meia, o que mais for? É. Então tá bom. Segue sua vida, o sujeito segue a dele e vambora. Então o sentimento de culpa, ele vem muito pautado em cima de uma percepção de erro, em que eu cometi um erro. E aí eu começo, né, nessa autoagressão contra mim mesmo. Já comecem a vocês verem aí o que vocês erraram na vida e já começa a desfazer disso. Porque não tem erro. Não tem erro nenhum. O que vocês fizeram na vida de vocês e não deu certo, não foi um erro. Muita coisa não dependia de vocês. Simplesmente foi uma ação que vocês tomaram que não saiu da forma que vocês queriam. Paciência. Vida que segue. Não vou ficar me matando por causa disso. Quando entende isso de verdade, é libertador, viu? É tão bom quanto aprender a dizer não. Que é outra coisa também que pega. Vamos lá, sexualidade. Que dá treta, né? Esse tal dessa palavrinha sexualidade. Freud desembarcou-se das ideias tradicionais de sexualidade. Tradicionalmente, o que é sexualidade? Vucu-vucu, sem vergonhice, putaria, tchaca-tchaca na muchaca, né? Não é. Quando postulou, primeiramente, o comportamento sexual do adulto tem origem nos comportamentos infantis, erotismo anal, oral e pulsões parciais. Aí pronto, acabou de vez. Falou que o adulto tem a sexualidade porque quando era criança nós tínhamos a sexualidade. Pronto, aí já pedófilo, né? Já taxaram o homem de pedófilo. Que contribuem para o desenvolvimento do impulso sexual e para a personalidade total do adulto. Em segundo lugar, a sexualidade infantil e adulta influenciam no modo do comportamento não sexual através do filtro de simbolização e da sublimação. A sexualidade para nós é a obtenção de prazer. A criança na fase oral, ela obtém prazer pela boca, né? A criança na fase anal tem prazer em reter, em aprender a reter as fezes e a urina, né? Então, ela aprende que com isso, se ela retém na hora certa e faz no local certo, ela recebe gratificação, ela é gratificada. Ou ela pode ser punida se ela fizer fora de hora. Né? Então, na fase fálica, quando começa a diferenciação de gêneros, a criança começa a perceber o seu próprio órgão genital e que aquilo é prazeroso, é um local de prazer, mas sem a questão do gozo. O orgasmo está na cabeça do adulto. Uma criança de 4, 5 anos não sabe o que é orgasmo. Ela sabe que pôr a mão no peru é gostoso. A menina sabe que pôr a mão no clitóris é gostoso. É uma cosquinha. Assim como você ficar coçando a orelha é gostoso.
Só mudou o lugar para a criança. O adulto é que está diferente, né? Então, essa busca de obtenção de prazer no próprio corpo, primeiramente, que é onde Freud fala que somos perversos polimorfos. Por que perverso? Porque é uma forma de obter. O que é a perversão? É a obtenção de prazer fora do padrão. Isso é obtenção, isso é perversão. Então, a fase oral foge às regras de obtenção de prazer, né? Então, isso é perverso, polimorfo, porque morfos são partes, né? Então, várias partes do corpo eu posso aprender a ter prazer. Então, isso que Freud fala que nós, nesse processo de obtenção de prazer, quando nós éramos perversos polimorfos, vamos levar isso para a vida adulta. Aprendemos o que é ruim e o que é bom. O que é ruim a gente vai deixar de lado, a gente não quer, e o que é bom a gente vai querer mais. Então, isso é a sexualidade na psicanálise. Sintoma: resultado de um compromisso entre desejos recalcados e instâncias recalcadas, o ego e o superego. Então, aquilo que foi recalcado vai me transformar em um sintoma, né? A formação de um sintoma assemelha-se ao trabalho do sonho. A ansiedade, a angústia, a depressão, tudo isso é um sintoma e é um sinal de conflito, né, entre aquilo que foi recalcado e aquilo que está querendo sair. Sublimação, que é um mecanismo de defesa, e é um dos mecanismos de defesa que deu certo, né? Segundo Freud, é o único mecanismo de defesa que deu certo. Sublimação é um processo de desenvolvimento psíquico, qual energias instintivas são desviadas de modos para comportamentos não determinados pelos instintos. Então, essa energia que vem desse desejo, né, que vem lá do inconsciente, é desviado para alguma ação que não é determinada pelo instinto. Vão ler aqui, depois eu concluo para vocês. A transposição de tal energia para esferas de interesses poucos instintivos, emoção dessexualizada e livre de agressão, libertação na ação das exigências das tensões instintivas. Talvez possa se entender melhor como exemplos negativos um paciente que tivesse diante de seu desmoronamento neurótico uma compreensão devoradora voltar-se-ia agora para o hiperdevoramento, a satisfação oral. Ou alguém com uma grande curiosidade intelectual que se tornasse um voyeur, um espiador. Nesses dois exemplos, pode-se deduzir que os instintos à disposição de sublimação são componentes dos instintos perigenitais. O que até não quis dizer, né? Então, essa pessoa, esse neurótico, né, desmoronamento neurótico, com uma compreensão devoradora, aqui nos remete muito a uma condição de um condutopata, né? Em que vem aquele instinto de forma muito forte. Quando a gente está falando de condutopata, é a mesma coisa que psicopata. Quando a gente está falando desse tipo, vem logo na cara da gente os serial killer. Na verdade, todo serial killer é um condutopata, mas nem todo condutopata é um serial killer. Vamos pegar aqui o exemplo clássico que vocês estão já mais familiarizados, que é o serial killer. Ele tem esse desmoronamento todo, né, neurótico, e
esse instinto é algo devorador, é algo muito mais forte. Tinha um seriado na Netflix que chamava não sei o que da capa amarela. E fala sobre, é uma série documental do primeiro psicopata sul-coreano, em que ele matava as pessoas lá. E qual era o que, no final, quando prenderam ele, tudo, o depoimento dele chamou muita atenção para nós, porque a fala foi a seguinte: eu só conseguia dormir, eu tinha as melhores noites de sono, só depois que eu matava alguém. Antes aquilo ficava dentro dele, aquela força, aquele instinto, aquele ímpeto, vai, mata, e ele tentando não ir, não, e aí aquilo gerava tanta angústia, tanta ansiedade nele que ele não conseguia nem dormir. Ele ia, matava, relaxava, aí ele dormia profundamente, né? Então aqui fala, né, que essa pessoa, assim, com essa coisa devoradora, se ela sublima, ela vai para uma satisfação oral, vai passar a comer melhor do que eu matar alguém, né? Então, é uma forma negativa? É. Porque é algo que o comer em excesso vai me prejudicar. É negativo, né? Aqui a gente cita o outro exemplo, né? Ou alguém com um sujeito que tem grande curiosidade intelectual de saber, de pesquisar e tudo, né? E aí ele sublima isso para uma forma em que ele se torna um voyeur. Ele vai passar a olhar, observar os outros. Vamos lá. Desses exemplos, pode-se deduzir que os instintos à disposição da sublimação são componentes das energias perigenitais. Sublimação carece de simbolização inconsciente. Então, quando eu sublimo, para eu fazer uma sublimação, eu tenho que transformar aquele instinto, tenho que pegar um significado, algo simbólico e colocar no lugar. Aí eu consigo sublimar. Somente o que é recalcado é simbolizado. Somente o que é recalcado necessita de simbolização. O Ernest Jones, que era um aí da escola da Sociedade Psicanalítica de Viena. E a formação do ego depende da sublimação. Então, eu pego aquele conteúdo que está recalcado, né? Para ele sair dali, para eu sublimar, eu preciso de uma significação. Por exemplo, o Jack Stripador. Eu gosto muito desse exemplo. O Jack Stripador. Ele tinha mais ou menos esse ímpeto de matar e esquartejar, né? Ele cortava, às vezes, a vagina, colocava em cima da mulher, arrancava o seio, colocava do lado. Ele tinha umas coisas assim. E abria, né, os corpos, arrancava alguns órgãos. Por isso o estripador, né? Que ele estripava a pessoa. Ele tinha esse ímpeto. Algo no inconsciente dele fazia isso. E ele simbolizava esse algo no inconsciente nas prostitutas. Pode ser a mãe dele? Pode ser. E tudo indica que seria. Algum BO que ele tinha com a mãe. Se sentiu abandonado pela mãe, rejeitado pela mãe, ou a mãe maltratou ele, ou a mãe torturava ele. Ele fez uma simbolização daquilo que estava recalcado dentro dele e descontava nas prostitutas. Talvez a mãe dele seria uma prostituta, pode ser.
né? Ou alguma prostituta fez algum mal para ele na infância? Pode ser, a gente não sabe. Mas houve no ato recalcado uma simbolização para que ele sublimasse isso e fizesse isso, uma sublimação negativa. Se ele fizesse uma sublimação positiva, vontade de cortar essas putas. Ah, não, mas espera, calma, né? Aqui a gente fala que a formação do ego depende da sublimação. Então o ego ali, não, ó, calma. Vamos fazer isso. Vamos atender isso de uma forma melhor? Vamos. Vamos estudar, vamos ser médico? Que aí você pode abrir todo mundo, você pode fuçar, vir pra lá, vir pra cá. Ainda ajuda as pessoas. Ah, sim. Vamos. Pro inconsciente, não tem problema nenhum. É o ato de abrir, de estar cortando, que talvez isso que desse prazer para ele. Não estou falando que todo cirurgião é assim, viu, gente? Mas tem muito cirurgião que é. Que sublima. Porque, gente, vocês já viram um corpo aberto? É algo tenso de se ver. Né? Não é para qualquer um, não. Você abrir ali, mete a mão lá dentro, puxa para cá, corta aqui, corta ali. E tem cara que gosta. Você vê o tesão na cara do sujeito quando ele está abrindo, quando ele está operando. Você vê, o sujeito até vibra. Nossa, hoje vai entrar um. Isso. Verdade, o cara olha na escala, o olho dele até brilha. Nossa, hoje eu tenho 3 retiradas de vesícula. Cara, até. Aí você percebe. Hoje eu consigo ver isso claramente. Né? Porque a gente fala assim, nossa, o doutor gosta de operar, né? Tem que ser meio doente isso, cara. Né? Então tem. Mas é uma sublimação que deu certo. E a maioria da sublimação, elas dão certo. É um mecanismo de defesa que dá certo. Inclusive, Freud fala que a maioria dos artistas sublimava. Né? Inclusive, aí ele tem Tem uma obra de Freud em que ele fala sobre Leonardo da Vinci. Ele analisa as esculturas e as obras de Leonardo da Vinci. E aí ele fala da repressão da homossexualidade de Leonardo da Vinci, como ela é expressa através da sublimação nas suas obras de arte. Vamos lá. Trabalho do sonho. A missão do sonho, primeiramente, a primeira coisa que o sonho faz é proteger o sono. Porque, gente, o nosso cérebro, ele só se refaz durante o sono. Aí, aquela pessoa que fala assim, nossa, mas a pessoa só dorme. Deixa ela dormir, criatura. Principalmente o depressivo. Fala, mas o depressivo não faz nada. Mas a cabeça dele tá assim, tá uma bagunça lá dentro. Por isso que o depressivo fica sem energia, sem força. Porque o cérebro rouba toda a energia dele. A problemática mental, a confusão de sentimento dentro dele é tão grande, é tanto pensamento para lá para cá, aquela coisa desorganizada, que vai consumindo a energia dele, a pessoa fica sem energia, fica depressiva, e a pessoa quer o quê? Só dormir. O cérebro mesmo fala, vai dormir para você se refazer. Tanto é que os psicóticos, o que se faz com os psicóticos? Seda, põe para dormir.
É o único jeito do cérebro se refazer. Calmar, diminuir a atividade cerebral. É dormindo. Aí o cérebro vai se recompondo. Então, o sonho tem essa função. Segundo a psicanálise, viu, gente? Se vocês forem fazer alguma pesquisa, coloquem sempre assim. Segundo a psicanálise, como funciona o sonho. Porque senão vão te trazer outras teorias sobre outras óticas. Segundo a psicanálise, como é que se dá o sentimento de culpa? Segundo a psicanálise, o que causa ansiedade? Se você for fazer outro tipo de pesquisa, o que causa ansiedade? Ele vai te dar a metodologia científica comumente usada por aí, não a ótica da psicanálise. Então, segundo a psicanálise, o sonho tem essa função de proteger o sonho, de modo que os desejos sejam representados como realidade, pois o contrário, o sonhador despertaria. E aí, quem não tem esse funcionamento muito bem, não funciona assim, é o sonâmbulo. O sono, ele não faz a função principal dele, que é proteger o sono. E aí, algo acontece ali, que a pessoa levanta no meio da noite, sai pegando as coisas, liga o carro, sai para a rua, né, senta no telefone, conversa com as pessoas, depois no outro dia não sabe de nada. Sim, o terror noturno. O terror noturno, na verdade, para nós aqui na psicanálise, a criança ainda está... Você fala da criança, o adulto também tem o terror noturno. Mas vamos pegar o terror noturno, o pesadelo, a gente tem isso. Para nós, parte da mesma função. É uma disputa entre o inconsciente e os mecanismos de defesa para manter aquilo recalcado. Então, a atividade entre o inconsciente e os mecanismos de defesa está muito alta ali. Por quê? Alguma coisa quis passar durante o sonho, né? Que os mecanismos de defesa falaram, não pode vir assim. E às vezes passa. Às vezes você tem medo de barata e você sonha com a barata. Não era para sonhar. Teve uma falha ali. A função dos mecanismos de defesa de proteger de fiscalizar o sonho, para que nada perturbe o sono não funcionou. A criança vem com sonambulismo, levanta, sai falando, grita, e anda para casa, tem umas coisas malucas assim. O que acontece? Não funcionou ali os mecanismos de defesa que atuam durante o sono. Então, todo aquele conteúdo inconsciente acaba vem. E aí vem em forma de pesadelo, e tanto é que ele fica tão real que a pessoa levanta. Vocês já tiveram sonho que você fala assim, não sonhei, porque era tão real. Mas por que isso, gente? Que vocês têm essa percepção, essa noção de ser real um sonho? Porque a segunda coisa do sonho é a realização do desejo. A segunda função do sonho é a realização do desejo. Eu tive uma vez um sonho com meu pai, que já é falecido, e ele colocou a mão na minha testa, assim, e eu senti o calor da mão dele na minha testa. Ele tinha a mão grande, pesada, eu senti o peso, senti a textura da mão dele na minha testa. Eu até acordei procurando ele do lado, assim, falei, meu Deus, ele tá aqui, não é possível. Mas por quê? Porque o inconsciente não existe nem
tempo, nem espaço. Ele é ilógico. No inconsciente, meu pai não morreu, ele continua vivo. Né? Qual era o meu desejo? De sentir o toque do meu pai de novo. E o inconsciente fez isso. Então, muitas vezes a gente tem essa noção de que o sonho ele é muito real, porque ele é um produto do inconsciente. E no inconsciente não existe passado, não existe presente, não existe futuro, não existe tempo lógico. É tudo uma massa só. Tudo tem a mesma importância, o mesmo valor, a mesma relevância. Então, isso vem do sonho. Aí você fala, nossa, mas é tão real. Porque para o inconsciente está acontecendo naquele exato momento. A noção de tempo está na consciência. Na minha consciência, meu pai já era falecido. Mas no inconsciente, não. Estava acontecendo naquele momento a nossa conversa. Né? E eu me sentia doente. E falava, deixa eu ver se você está doente. Colocava a mão na minha testa. Né? Então, para o meu inconsciente, ele estava ali mesmo. A presença dele, a significação dele, está tudo ali. Então o sonho, ele... E aí é que está. Esse conteúdo que está no inconsciente sai, vaza, os mecanismos de defesa não conseguem atuar. Puf! Aí começa a sonhar com a barata, com o bicho, com aquilo que correu, e a criançada está num momento de experimentação, de conhecimento. Então, eles, até o tempo para eles tem passa diferente do que para nós, para eles poderem absorver. Então, eles têm uma quantidade de informação muito maior do que a nossa. Ah, mas assiste a mesma coisa que eu, faz a mesma coisa que eu. Mas o cérebro deles, o sistema reticular, permite que entre mais coisas para ele reter e aprender. Inclusive, por que quando a gente era criança, o tempo demorava para chegar férias, demorava para chegar o Natal, né? O aniversário, então, hoje você respirou, já é Natal de novo. Fala, mas acabei de tirar o enfeite e já tem que pôr de novo. Nem pagou o boleto, né, do outro Natal. Já está acontecendo Natal de novo. Mas por quê? O dia continua tendo 24 horas, os meses continuam tendo 31 dias, a semana no mesmo tempo. Não mudou nada. Não mudou nada. O que mudou foi a nossa percepção do tempo. Para a criança, o tempo passa mais devagar, o cérebro causa esse retardamento na percepção da passagem do tempo para que eu absorva mais conteúdo, absorva mais coisa. Então a criança tem uma quantidade de informação que está chegando para ela muito maior do que para mim, porque ela tem que aprender. Ela está em fase de aprendizado. Na idade adulta, não precisa mais isso. Tanto é que o sistema reticular aí já funciona como algoritmo do Facebook. Né? Ele vai pegando aquilo que é mais importante para mim, vai colocando, o resto ele vai dispensando, né? Ele vai soltando e vai retendo só aquilo que me interessa. Né? Um exemplo básico disso, você vê, troca de carro. Né? Você troca de carro, aí o seu foco está naquele modelo novo que você pegou. Aí você só vê aquele modelo novo na rua, o modelo que você comprou na rua. Não é? Entendeu? Mas não é esquisito. Todo dia passa um monte de moto, um monte de carro da mesma cor. Mas o meu sistema, como eu estava com o foco, você que vendendo a moto, estava o foco de vender a moto, tudo, o seu cérebro programou igual no Facebook, igual no YouTube, moto verde. Começa a ver moto verde, só vai chegar a moto verde. Você começa só a perceber moto verde. Mas passou moto azul, moto branca, moto alta, moto baixa, passou todos os modelos. Quando não estava com foco de vender, de certo Passava, mas você não tinha.
Então, esse é o sistema reticular que faz isso. Então, na criança, isso é muito assim aberto, na gente já é mais fechado. E a percepção do tempo também, para nós, ela acelera depois de adulto. Porque já pensou, a gente, com essa loucura que a gente vive hoje, desse dia a dia, família, filho, trabalho, boleto, um monte de coisa, e o tempo não passa? A gente morre. Nossa, mas esse ano não acaba, meu Deus do céu. As minhas férias não chegam, o final de semana não chega para eu descansar. Então o cérebro, ó, vamos, acelera o tempo para ele não sentir isso tudo, para não estar sobrecarregando a pessoa. E aí entra a questão dos pesadelos, do terror noturno e tudo mais, que é o quê? Não filtra. Não acontece o mecanismo de defesa e sai tudo aquilo. E aí perde-se a função de proteção do sono. Né? O conteúdo manifesto do sono provém de várias sensações que são notadas durante o sono, atravessando o resto do dia. Isso quer dizer que é lembrança de acontecimentos importantes do dia anterior ou de um passado imediato. Então a gente tem dois tipos de conteúdos dentro do sonho. O conteúdo manifesto, que é aquilo que eu vi durante o dia, durante a semana, uma notícia que eu vi, né? Ou alguma fala, alguma coisa que eu comi, e isso vem durante o sono. E tem um conteúdo latente, que são justamente aonde os mecanismos de defesa ficam mais em cima. Por quê? Porque esse conteúdo latente são os desejos recalcados. Liga-se ao conteúdo manifesto. Para evitar a censura e evitar que o indivíduo acorde, esses desejos latentes mascaram ou modificam o seu conteúdo. Essa modificação que se dá no inconsciente chama-se trabalho do sonho. Então, aí, aquele meu desejo, né, como eu já citei para vocês lá nos outros exemplos, meu desejo de sair com a vizinha que estava com o vestido verde, que é um conteúdo latente, que não pode vir, né, mas eu passei e vi uma bicicleta legal andando na minha frente, uma bicicleta bonita, bacana. Aí o que o sonho lá embaixo faz? A mulher não pode passar, mas a bicicleta pode. Então vamos fazer o seguinte, vamos simbolizar, né? Vamos deslocar, esse é o nome certo, deslocar a vizinha para a bicicleta. A vizinha estava de que roupa? Verde. Então vamos pintar a bicicleta de verde. Aí na hora que nós chegar lá em cima, os guardinhas dos defensores do sonho vai falar assim, o que você está vindo aí? Uma bicicleta verde. Bicicleta verde pode sonhar. Pronto. E aí eu sonho que eu estou andando deliciosamente na bicicleta verde. Para o inconsciente está tudo certo. Ele simbolizou, ele deslocou, ele realizou o desejo dele, de eu estar com a vizinha. Não era eu que estava andando na bicicleta? Tá tudo bem. Então o conteúdo latente, ele pega carona no conteúdo manifesto para ele poder sair através do sonho. Por isso que o sonho às vezes é muito louco. Você não consegue entender. Por quê? Porque esse conteúdo, quanto menos você entender um sonho, mais conteúdo latente ele tem. Mais coisa do inconsciente ele tem. É que está tudo disfarçado ali. São coisas que podem estar na memória, no consciente, mas de forma disfarçada. A gente vai falar muito sobre sonho. E a transferência, né? Transferência é a transposição ao analista de sentimentos, representações que são derivados de figuras ou objetos introjetados. O comportamento reservado do analista, que se nega a fazer o jogo do paciente, provoca uma neurose que pode ser interpretada como uma intervenção do analista em favor do pai, da mãe, do irmão e etc. Nessa neurose de transferência, o conflito é trabalhado e o modelo de comportamento inconsciente dos pacientes se faz consciente. Então, na verdade, o que é a transferência? É esse processo em que a gente
cria junto com o paciente. E a gente desperta no paciente como se fosse ali uma microneurose durante a sessão. Ele começa a transferir para a gente todo aquele conteúdo, toda aquela problemática que ele tem com o pai, que ele tem com a mãe, que ele tem com os irmãos, que ele tem com a família, que ele tem com o chefe. Ele começa a trazer aquilo durante a sessão. E aí cria-se esse vínculo entre terapeuta e paciente. Né? Então a transferência é isso. É que a gente fala assim, em termos leigos, né? Eu me simpatizei tanto com ele, me simpatizei tanto com ela, né? Como é que simpatizou? Houve essa transferência. Muitas vezes vocês vão ouvir assim, eu nunca contei isso para ninguém. Eu só estou falando aqui. Por quê? Houve a transferência. Houve essa ligação, essa ponte, e a pessoa vai usar isso como uma microneurose para falar daquele problema, né? E aí, ó, na neurose de transferência, o conflito é trabalhado e o modelo de comportamento inconsciente do paciente se faz consciente. Então, aquilo que estava no inconsciente acaba vindo para a consciência nesse momento, e é onde a gente pode trabalhar. Transferência? Pode. E não ter a transferência. A Larissa perguntando se não pode não acontecer a transferência. Pode. Às vezes o paciente, quando não acontece a transferência, quando a resistência é muito alta, o paciente não se permite, né? Por isso que no primeiro momento de todo atendimento é acolhimento. Eu penso, até eu penso que a gente tem uma matéria e ela ensinou a gente como fazer os primeiros atendimentos, né? Existe essa matéria, muito coisa, tá? E aí eu fiz uma pergunta para ela, eu falei, mas primeiro atendimento, ele quer saber em que abordagem eu atuo, o que eu estou fazendo, que vai ter que preencher contrato e um monte de coisa. Né? Ele quer Exato, exato. Ninguém quer preencher nada. Eu vou fazer uma pergunta. Me bota para preencher alguma coisa, não sei nada, eu não quero falar. Quero ser discutida, quero ser discutida. E fazer contrato? Vamos ter que fazer contrato dos valores para você. E, tipo assim, já mata a sessão. Você já mata, você já acaba com a transferência ali. A Larissa está colocando, né, que ela faz a graduação em psicologia, ela e o Alisson, e aí que colocaram isso, né? Que a primeira sessão é para fazer contrato, para fazer anamnese, para isso, e ela questionou se não teria que ser ao contrário, o acolhimento. Para nós na psicanálise a primeira coisa é colocar o paciente e falar assim, o que é que te agonia? Qual é o seu problema? E às vezes a pessoa fala assim, eu não sei nem por onde começar. Então vamos lá, do começo. Por que você está triste? Por que você está ansioso? Por que você está com medo? ou não, já faz o fix logo. Já entra. Não, aí você mata, você entra nisso. Sabe por quê? Porque ali você... O que Jung falava, né? Ao tocar... domine todas as técnicas, domine todos os saberes, mas ao tocar uma alma humana, seja outra alma humana. E essa frase, né? Porque é isso. Eu tenho que chegar aqui e entender o paciente, ser solidário à dor dele. Né? Ver aonde é que está apertando. Tentar trazer para ele, naquele primeiro momento, um alívio para que coisa que ele está arrastando há anos. Né? Então é chegar, e aí começa a transferência. Aí o paciente começa a criar esse vínculo. Ele sabe que ele pode chegar aqui, né? Ele pode chegar no consultório e falar, e ser ele, sem ter que usar máscara. E ser ouvido. E assim, e ser ouvido diferencia de uma forma diferente. Porque
É diferente chegar, mas eu já falei tanto isso com a minha amiga, mas a sua amiga vai virar e falar assim, mas se eu fosse você, quebrava o pau com seu marido. Eu colocava as coisas dele na rua. Se fosse ela, mas ela não é você, as histórias são diferentes, as criações são diferentes, os traumas são diferentes. Né? Talvez tivesse, você estava lá ajoelhado pedindo, não vou embora, por favor. Né? Então, a gente tem que até saber para quem fala. O falar, para ter o resultado, você tem que falar com alguém profissional, que saiba te dar um feedback. Não fez. Não, a transferência não foi feita. Se o paciente não conseguiu estabelecer a transferência com você, ele não vai voltar mais. Ele não volta. Ele já não volta. Mas o problema, aí é que tá. O Freud falava muito de uma coisa que, assim que a gente forma, a gente tem uma coisa chamada o furor curante. Curando, né? Que a gente quer sair curando todo mundo, e aí o paciente não volta, a gente fica agoniado. O que será que eu fiz? Não, o problema não é com a gente. Não é com a gente, o problema é com ele. É ele que não está no momento, não está pronto. É ele que não consegue se destravar. Porque eu estou aqui disposto a fazer a transferência com ele, sempre. Ele é que não está disposto a fazer a transferência comigo. A transferência a gente faz no dia a dia, gente. Sabe, você chega num lugar, começa a conversar com a pessoa, isso já é transferência. Você faz transferência com seu filho, você faz transferência com a sua esposa, né? Você faz a transferência com os seus amigos. Então, não é algo que depende de um só. E muitas vezes a gente pega assim, meu Deus, nossa, é o que eu sempre falo aqui para vocês depois que vocês terminam, e às vezes me retorna ainda em supervisão, assim, olha, o paciente foi em 3 sessões, não voltou mais, não sei o que. Relaxa. É a pessoa que tem que ir, é a doença que tem que ir atrás do tratamento, não o tratamento atrás da doença. Eu falo isso até nas aulas de acupuntura. Não é? Então, por quê? Gente, o paciente veio, não voltou mais, ele não quis, ele não está pronto, não está no momento. O importante é que você jogou uma sementinha aí. Muitos deles voltam anos depois. Olha, eu vim aqui aquela vez, mas assim, se assado. Não, tudo bem, vamos começar de novo. Vamos tocar daqui para frente. Ou às vezes até procura outra. Né? Porque tem muito isso também. O Alisson colocou uma situação que é o seguinte, às vezes ele procura outro com aquela semente que você plantou. Tudo bem, por quê? Às vezes até minha aparência física impacta no consciente dele. Eu oriento sempre, né, assim, a ter um espaço setting analítico, que a gente vai falar sobre isso mais pra frente, mas eu já vou dar um spoiler aqui, o mais simples possível. Por quê? Você vem, faz que nem consultório que eu já vi por aí, foto de família feliz na Disney, assim, do profissional. Na Disney ainda. Aí você, pobre, fudido, seu sonho era para ir para Disney, nunca foi, você chega e bate ali. Já arregaçou! Já arregaçou você. Que era o seu sonho de criança e nunca fez. Aí você olha todas aquelas crianças e fala, porra, eu sou um lixo mesmo. Já arregaça ali. Ou a própria relação, né? O marido com a esposa feliz. Ai, meu Deus, eu queria ter um marido daquele jeito, eu queria ter uma esposa daquele jeito. E da nossa vida exposta. Da nossa vida exposta, principalmente. Principalmente. Perfil profissional de vocês é uma coisa, perfil social de vocês é outro. Eu tenho até distintos nomes, né? Eu coloco o meu nome artístico no meu particular e profissional só profissional. Não coloco nada ali. Entendeu? E uma vez um chegou aqui para mim e falou assim: eu não vi fotos suas no seu Instagram. Eu falei, mas não tem mesmo. Ele falou, mas eu queria ver como você é. Eu falei, olha, você vai lá no consultório, eu abro a porta e me apresento para você. Se tiver tudo bem, a gente continua a sessão. Se não, não. Aí ele falou assim, mas é que eu fico inseguro.
Por que você não coloca a foto? Eu falei assim, porque aí quem vai ficar inseguro sou eu, porque eu lido com vários tipos de pessoas. Eu não sei quem é o psicopata que vai estar olhando a minha foto. Ah, tem essa questão de segurança, né? Eu falei, tem essa questão de segurança. Né? Aí ele veio e ficou. veio. Aí, oi, tudo bem? Ai, que bom, você tem uma carinha de padre, ainda falou assim pra mim. Você tem uma cara de padre. Falei, então entra para se confessar. Pronto. Né? E aqui é mesmo isso, meio que confessionário, setting analítico é meio isso, e coisa. Então, pode ser que não haja transferência? Pode. Às vezes ele não vai voltar com você, vai voltar com outro, porque às vezes você, sei lá, se assemelha com o pai dele, algo no inconsciente dele simbolizou você de uma forma que criou uma resistência nele. Então, né? Tudo bem, tá tudo bem. O problema não é com você, é com ele. Não criou a transferência? Não é problema nosso. A sua parte você fez. Certo, gente? Então, semana que vem começamos na apostila nova. Se alguém ficou com alguma dúvida dessa apostila, me manda e conversemos a respeito. Tá bom? Então, até semana que vem. Boa semana aí a todos. E vamos que vamos.